Bom dia, tudo bem com vocês? Existe um exercício inútil que muitas pessoas fazem, é ficar remoendo o passado. Por que é inútil? Porque por mais que a gente pense no passado, a gente reclame do passado, por mais que sintamos a dor do passado, nós não podemos mudar o passado. Infelizmente, apesar de saber da ordem bíblica, de deixar as coisas que ficam para trás e avançar para aquelas que estão diante de nós, de não considerar as coisas passadas, de não ficar lembrando das coisas antigas, porque Deus é um Deus de coisas novas. Muita gente continua pensando naquilo que fizeram ou naquilo que deixaram de fazer e como a vida delas seriam diferentes se elas tivessem tomado qualquer outro tipo de atitude. Na verdade, isso só causa frustração, dor, mágoas e decepções. Há uma mulher que ela fazia isso também. Ela foi presa por causa das drogas e ela pegou 14 anos de prisão. Seu filho tinha 2 anos de idade apenas. Ela ficava se remoendo porque ela não conseguia mais voltar no tempo que ela usou a droga. Ela não podia mais voltar para o seio da sua família. E ela ficava se angustiando, virando as noites acordadas, pensando que os filhos dela iam ser criados sem a mãe. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus. Ela conheceu o perdão de Jesus e ela entendeu que ela não poderia mudar o passado, mas ela poderia olhar para frente. E então ela começou a pegar aquele telefone sempre nas visitas, compartilhar a fé que ela recebera com seus filhos, trazer sempre mensagens de otimismo. E ela começou a olhar para o dia que eles fossem se casar. E ela dizia: eu não pude criar os meus filhos, mas eu serei a melhor mãe do mundo. O apóstolo Pedro também aprende essa mesma lição. Certo dia Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro, quando isso acontecer, quando você se converter, você vai confirmar os seus irmãos. Observe que Jesus, antes que Pedro negue, Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Mas Jesus não diz: ó Pedro, você vai estragar tudo. Pedro, você vai virar as costas, você vai fugir. Pedro, com a sua própria boca você vai me negar. Olha, você tinha um grande potencial, mas infelizmente você não tem nenhuma utilidade mais para mim. Não, pelo contrário. Jesus disse que ele o negaria, mas anteveu o seu arrependimento sincero. Ele disse: olha Pedro, você vai me negar, mas quando você se converter, volte, porque o seu chamado continuará no mesmo lugar. Quando isso acontecer, Pedro, não é para parar, é para prosseguir. Tem muita gente precisando de você. E quantas pessoas foram fortalecidas pelos escritos de Pedro no Novo Testamento, pelo seu testemunho, pelas suas obras. Então, querido, o seu futuro será muito mais brilhante do que o seu passado. Deus é soberano, nem eu e nem você conseguem impedir o seu projeto. Ele olha o seu potencial e não o seu passado. Portanto, te coloca de pé, prossiga. Tem muita gente para ser fortalecida por aí e eles precisam de você. Pense nisso, forte abraço, Deus abençoe você e tenha uma ótima semana, ótima segunda-feira.